Chegamos à menopausa, o chamado da anciã, da bruxa, da velha, da crone, o auge do poder feminino, né? Como falar sobre auge do poder feminino para uma etapa da mulher que muitas vezes é invisibilizado pela sociedade? O que significa a menopausa na jornada feminina? A anciã como aquela que lidera, orienta e guarda a sabedoria ou aquela que não é mais vista? Então, a menopausa e a vida da mulher após essa transição tem inúmeros significados. O mais simples é o biológico, né? Assinalando o fim da fase fértil. As mudanças hormonais, as alterações físicas, psíquicas e emocionais. E outro aspecto que pesa muito, isso pela minha experiência própria e por todas as mulheres que eu tenho conversado e tudo que eu tenho pesquisado e lido a respeito, afinal de contas isso vai virar um material, né, da formação de guardiãs de círculo de mulheres que vai ser gravado ainda esse ano. O que pesa muito para a mulher moderna é o medo da perda da juventude, da beleza, a diminuição da sua sexualidade, da sua feminilidade. Quando a gente aceita os aspectos culturais e comportamentais da sociedade hoje, a menopausa ela torna-se um vaticínio sombrio, porque a mulher pode perder, dentro da nossa sociedade, pelo menos é o que se diz, é o que se fala, os seus, vamos colocar entre aspas, encantos, o seu poder, a sua capacidade de realização. Mas há ainda um outro aspecto mais profundo e complexo de significado espiritual mesmo, que pode transformar o processo da menopausa num verdadeiro rito de passagem. Vamos lembrar que nós mulheres, a gente não tem escolha em relação à ocorrência da menopausa, mas ela pode escolher, né? Eu posso escolher as minhas atitudes e conceitos a respeito do fato, bem como os significados e os novos valores que essa fase de vida podem trazer. Isso é muito importante. Quando a gente fala, né, da menopausa, eu fui buscar muito essa parte dos ritos de passagem, que faltam celebrações sobre essa fase, mas eu também fui buscar os desdobramentos psíquicos que a mulher vivencia nesse momento. Porque embora não se trate de um adoecimento, essa fase ela se revela psiquicamente muito complexa para muitas mulheres, mediante essa intensa sintomatologia, tá? A psicologia junguiana, dentro da minha abordagem, né, da psicologia, a gente busca analisar as expressões simbólicas frente ao não reconhecimento do corpo pela mulher. Porque a sensação que a gente tem em alguns momentos, eu já há 2 anos, né, em menopausa, é que a gente não se reconhece. E se a gente não tiver feito um bom processo de individuação diante de busca de sentido de ser e de estar no mundo, é muito tendencioso você enlouquecer. E o que pode te ajudar muito é a partir das imagens, dos significados, dos padrões arquetípicos da mitologia. Por exemplo, a gente pode pegar aqui o mito de Deméter e Perséfone. Para quem não conhece, entre no Google depois e dê uma olhada. Para que esse mito? Para buscar compreender a experiência simbólica vivida pela mulher na menopausa, porque também, assim como na adolescência, que a gente é raptada para as profundezas, né? E a gente perde a nossa, digamos assim, inocência e se torna uma mulher fértil e se torna um poder, mas se perde algo. Na menopausa a gente também perde e ganha algo. Então o mito de Deméter e Perséfone, eles simbolizam essa perda. A dor do luto pela mulher jovem que foi dando lugar à envelhecência, promovendo o quê? Transformações, uma ressignificação da vida e uma tomada de consciência na procura de uma identidade que muitas vezes está perdida ainda é aquela mulher que ainda só se sente bem quando se sente amada, que ainda está fazendo tudo para ser amada pelo outro, que ainda não delimita o seu espaço sagrado. Então, a menopausa, digamos assim, como a última fase da vida cíclica da mulher,
certo? É um chamado para uma avaliação de todas as possibilidades e de todas as transformações do renascimento do nosso corpo e da nossa alma. Isso é muito importante. E para muitas mulheres, eu tenho acompanhado muitas mulheres, a menopausa é um período de dores e de muitas lágrimas por causa dos desdobramentos físicos, psíquicos, o desânimo, a tristeza. Isso pode começar a fazer parte do cotidiano da mulher, até pela baixa hormonal, né? Pelo não reconhecimento de si, do seu corpo, das suas manifestações. É um fluxo muito intenso de mudanças, de muitas transformações, que acabam gerando essa instabilidade emocional, que pode nos levar a emoções de um extremo ao outro, e um período que pode trazer transformações na fisiologia, na vida pessoal, social e sexual da mulher. Mediante essa finitude dessa capacidade geradora vital, né, associada às inúmeras e desconfortáveis transformações pelo qual seu corpo pode passar, pode levar essa mulher a vivenciar um sofrimento psíquico muito grande, que pode se assemelhar algumas vezes à morte. Isso é muito relatado, essa sensação de que eu estou morrendo. E a falta de um ritual de passagem que possa validar essa fase por parte da cultura acaba fazendo com que essa travessia seja um caminho muito solitário, no qual a mulher deve passar sem ter muito o que se queixar, sabe? E nem aonde se queixar. Por isso é importante uma roda, um círculo, um grupo de apoio. Porque quando a gente passa a recorrer às reposições hormonais que a ciência oferece hoje para manter a jovialidade exaltada pela cultura, tem uma imposição também, né? Que muitas vezes o corpo mesmo não aceita. Então, é óbvio que a reposição hormonal é uma escolha de cada mulher, mas não são todas as mulheres que podem e que se disponibilizam para se conectar com a reposição. Então, muitas vezes pode ser invasivo, pode ser doloroso, né? E ainda essa mulher, ela está tentando se mostrar eficiente no seu papel social, no trabalho, na família e por aí vai, né? Então, mostrar-se perceptível a necessidade de um olhar psicológico mais profundo para o que ocorre nessa fase, que você pode fazer juntamente com uma reposição hormonal, se você escolher, né? É uma fase muito complexa da mulher, assim como a importância da gente ter discussões sobre o tema, tendo em vista a escassez, gente, a escassez ainda de material acadêmico específico sobre a menopausa. Para além das alterações biológicas, a gente tem que considerar as implicações emocionais. Eu sei por mim, pelo trabalho que eu tenho feito comigo, né? O quanto foi importante ter feito um trabalho psíquico, um trabalho que respeitou, né, a minha própria subjetividade. A minha própria psicóloga, a doutora Ana Lúcia, né, que é a minha psi há alguns anos, ela optou, ela já é sessentona, menopausada há alguns anos, né, menopausa não é um verbo, tá, mas só para vocês entenderem. Ela optou por não fazer a reposição hormonal. Ela passou por muitas transformações, mas foi uma opção dela. E a minha opção, inicialmente, foi essa. E aí, dos 6 últimos meses, né, lembrando que a gente está em fevereiro de 2025, eu tenho feito uma suave reposição bioidêntica, tá? Só que eu quero lembrar vocês que sem o trabalho psíquico, nada disso teria tido resultado, porque a menopausa é uma fase natural do envelhecimento feminino. Então, é um processo que se a gente tiver sorte, a gente vai viver. Entretanto, muitas mulheres se ressentem e vivem essa fase também de uma maneira muito angustiante, com manifestações físicas e psíquicas muito desconfortáveis. E tem outras que não têm nenhuma queixa em relação à menopausa. É muito engraçado isso, né? Então, a maioria é atravessada pela perda, pela dor, pelo luto, pelo menos isso é o que eu li no Cérebro da Menopausa, que é uma das publicações mais recentes.
A maioria das mulheres passa pelo luto da mulher fecunda, que não existe mais, dando lugar ao quê? Aos calores, que é a baixa de estradiol, né? A fadiga, a insônia, a tristeza, ressecamento, inclusive ressecamento vaginal. Então, é como se fosse uma esterilização da nova mulher que se apresenta, que busca, de modo consciente ou não, um sentido para essa nova forma de ser, de estar no mundo. Não é tão simples assim, tá? Só para ficar um pouco mais claro para vocês, do ponto de vista fisiológico, a menopausa ela tem como principal característica a última menstruação. Então, correspondendo ao último ciclo menstrual da mulher, e isso ocorre geralmente entre os 45 e 55, tá? Entretanto, o início da menopausa pode acontecer por volta dos 35 aos 40 anos, sendo esse o caso, é chamado de menopausa prematura ou precoce. O termo menopausa, é engraçado que ele foi usado pela primeira vez por um ginecologista francês. Foi em 1812, eu acho que eu não me lembro o nome dele, mas eu acho que é Gardani alguma coisa, acho que o sobrenome dele é esse. E ele é um estudioso dessas fases da vida da mulher, então ele trouxe a soma de duas palavras gregas, né, que significam mens, né, mês, e pausa, parada, e nomeou essa fase como sendo o período de 12 meses ininterruptos de não ocorrência do sangramento menstrual. No entanto, o termo menopausa tem sido empregado com frequência e de maneira imprópria para designar o climatério. E não é quando você ainda não teve esses 12 meses, não comprovou com os exames, você está no climatério, que é um processo que antecede a menopausa. E o climatério é a transição dessa fase do período reprodutivo para o não reprodutivo. Com raras exceções, isso leva um tempo, tá? Às vezes são 10 anos que você vivencia o climatério, tá? Se eu menopausei com 55, parei, né, a menstruação com 55, a minha data de menopausa, vamos lembrar, há alguns bons anos atrás, quase 10 anos atrás, desde os 44, já estava vivendo um período de climatério. Não tendo necessariamente todos os sintomas, mas já tinham algumas coisas. Os 2 últimos anos eu já tinha oscilação nos ciclos, eu já tinha alguns outros sinais, como algumas ondas de calor, que é o conhecido os fogachos, alterações de sono, eu tive uma capsulite adesiva, que já era um sintoma da menopausa. Eu não tive alteração na libido, eu tive alteração no humor. Tá? E aí muitas mulheres têm, inclusive, atrofia, enfraquecimento ou definhamento dos órgãos genitais, né? Então, sob essa perspectiva médica, esses sinais referem-se a mudanças o quê? Fisiológicas e biológicas que são observáveis. Mas, por outro lado, os sintomas são as manifestações subjetivas experimentadas e relatadas pelo paciente. Então, psicologicamente, os sintomas são queixas muitas vezes que têm a ver também com a emoção, né? Então, irritabilidade, ansiedade, tristeza, alteração de humor, esses sintomas eles podem afetar a qualidade de vida da mulher. E eles estão ligados sim a ajustes emocionais, mas ajustes hormonais também. A percepção da própria identidade, da própria autoestima. De uma maneira geral, a palavra sintoma, ela é usada para nomear essa manifestação de algum tipo de patologia. Logo, então, a gente associando, né, de maneira equivocada os sintomas da menopausa a uma espécie de adoecimento. Mas a medicina e a psicologia reconhecem, né, essa interconexão entre sinais e sintomas da menopausa, evidenciando a necessidade de uma abordagem multidimensional do cuidado e do suporte que as mulheres durante essa transição tão complexa em suas vidas. Então, o sintoma, quando a gente fala, é sobre essa característica, inclusive psíquica, que a gente tem, tá? Então, isso tudo, mesmo a menopausa sendo essa fase de desenvolvimento vital da mulher, com esses sintomas e sinais corporais fisiológicos ditos naturais, né?
Hoje tem muitas pesquisas falando da importância do uso de hormônios, né? TRH, terapia de reposição hormonal, tem os bioidênticos. Mas assim, é uma escolha muito pessoal. Mas a gente tem que lembrar da parte espiritual da menopausa. Qual que é o psiquismo da menopausa? Qual que é esse momento que a gente está vivendo, da metade da vida na qual ocorre uma mudança de atitude consciente, né? A passagem do meio, né? Tem uma mudança interna muito grande, é um evento que a gente precisa ritualizar. Traz uma certa angústia para muitas mulheres, mas as mulheres que fazem essa passagem, que se comprometem consigo, que estão se organizando internamente, podem passar por esse período com muitos desafios, mas com certeza pertencendo a si mesmas. A menopausa ela pode ser vista sim como um período de enlutamento, porque é quando a gente entra na fase da anciã na nossa vida. A gente tem isso todos os meses na nossa ciclicidade feminina, quando a gente menstrua. Quando a gente acompanha o nosso ciclo, a menstruação, ela é aquela nossa conexão e esse preparo, esse labirinto que nos prepara para esses sentimentos complexos de tristeza, de luto. Quando a gente chega na menopausa, a gente percebe que a gente vai se desligando de antigas raízes, vai dando oportunidades a novos enraizamentos. O luto, ele é primordial para a mulher ressignificar esse passado, sabe? E construir uma nova relação consigo mesma. Então, quando a gente chega na menopausa, enxergar e acolher essa crise que se caracteriza por uma grande, aparentemente, perda, né? É um fator muito importante no processo existencial. Né? Essas crises estão ligadas muito à desilusão, né? A essas mudanças sentidas no próprio corpo que desencadeiam uma transformação necessária para uma ressignificação. Compreender a entrada da menopausa como uma transformação energética e espiritual é uma oportunidade de se reorganizar e refletir sobre si mesma. Isso traz um crescimento psicológico, há uma missão primária natural de cada pessoa, que é o processo de individuação. A Clarice Pinkola Estés, ela fala com muita sensibilidade quando ela questiona que sempre quando a gente encontra uma mulher exaurida, quem poderá um dia supor quanta vida há de brotar dos seus cortes e feridas? Então, por mais profunda e dolorida mutilação que a gente já tenha sofrido antes da menopausa, na nossa vida como um todo, quando você chega na menopausa, se você estiver fazendo o seu trabalho terapêutico, a sua pesquisa, fazendo os seus lutos necessários, você vai ter raízes radiantes e você vai ter muito ainda para produzir, muita vida ainda para realizar. A experiência da menopausa, ela não reside no físico, mas no energético. Uma parte nossa está lá, sintomática, mas compreender uma estrutura com uma mente menopáusica que está evoluindo e está se abrindo para além dos seus limites, também é um desafio, sabe? Essa sabedoria que a gente precisa aprender a aplicar na menopausa. Se a gente olhar para a menopausa como um caminho a se seguir, que faz parte da nossa feminilidade cíclica, que faz parte da experiência de viver, se a gente acompanhar, né, o nosso destino, tiver um mapa, um guia, um rito de passagem, essa também vai ser mais uma oportunidade de empoderamento, de curiosidade, de aventura, que acompanha o quê? Um novo começo. É bem interessante porque no mundo que a gente vive hoje, que deixa as mulheres maduras, sem linguagem e sem voz, é necessário realmente uma nova mitologia. As histórias, elas criam uma ponte interna, como eu falei do mito de Deméter e Perséfone,
cria essa ponte entre os níveis mais profundos de consciência e consciência cotidiana. Então, temos que ter novas histórias sobre a menopausa para a gente poder ajudar a avançar por esse período de mudança com elegância, com graça, com poder, com potência e iluminar a compreensão de que somos mulheres o quê? Incríveis. Só que a gente tem que aprender a dançar na luz e na escuridão. O nosso caminho é sempre singular e próprio, não é único. Não é coletivo, todas as mulheres têm o mesmo caminho, não é. Mas tem muitas coisas que a gente compartilha em comum com outras mulheres que estão, vamos dizer assim, descendo esses degraus da menopausa para o interior do labirinto. Então é por meio da linguagem, das contações de história de mulheres como eu e outras que estão aqui nesse grupo e que são minhas alunas e pacientes, que a gente pode compartilhar as nossas experiências e apoiar outras mulheres que caminham do nosso lado. A sabedoria dos anos da menopausa é muito flexível e a gente pode pegar o que se adapta às nossas experiências e descartar o que não está em sintonia com a gente e criar a nossa própria compreensão única que seja verdadeira para nós mesmas, porque existem tantas verdades sobre a menopausa quanto mulheres percorrendo esse caminho, desse labirinto. O arquétipo da crone, ou da bruxa anciã, o arquétipo da menopausa são as mesmas da menstruação, da lua escura, do inverno e da maré baixa. São energias receptivas, estáveis, estáticas, cheias de potencial, falando arquetipicamente, e situam-se no nível da alma. Ela nos traz uma baixa resistência física, baixo ego, baixa motivação e estímulo, foco no momento que é preciso ter foco e uma consciência universal. A gente pode experimentar um estado, digamos assim, de sonho. A gente se desconecta um pouco do mundo cotidiano e a gente começa a ter uma incapacidade de pensar com facilidade com a mente intelectual. A gente pode experimentar uma sensação interior de conhecimento do nosso coração, dos nossos ossos, do nosso útero, e a consciência de uma dimensão espiritual que nos permite olhar para a vida sem a necessidade de qualquer interpretação, interação ou resposta. Quando a gente está na energia da crone, da velha sábia, da bruxa, a gente pode começar a sentir, se a gente se permitir, e essa passagem é maravilhosa, uma profunda aceitação de tudo como é, bem como essa capacidade de perdoar, de abandonar qualquer turbulência emocional que envolve a aceitação e a reconciliação. A crone, a velha em nós, ela nos ajuda a ver o quadro geral, e sua visão não se limita às necessidades e os desejos individuais, mas em vez disso ela mantém uma visão para o futuro, para toda a vida e para o planeta. É compartilhando essa potente visão de forma gentil e com amor que isso começa a ser processado, a se manifestar na escuridão do seu caldeirão interno. Tem muitos dons esse arquétipo. Mente e alma dominante, percepção universal, baixas energias intelectuais, sim, para quem quer criar muito, você vai criar, mas não é igual quando você estava lá na fase da donzela, sabe? Você pode até aproveitar a lua crescente fora, baixas emocionais, físicas, falta de motivação, objetivos ou desejos, mas também ao mesmo tempo completude, a necessidade de recolhimento, espiritualidade profunda, conhecimento interior, intuição aguçada, estado mental meditativo, aceitação, entendimento, visão ampliada, paz. A gente encontra uma paz diferente. Libido ainda existe, sim. Sexo ainda existe, sim. Tudo isso ainda existe. É um amor transcendental. A maneira como nós nos sentimos em relação ao arquétipo da crone, da velha que chega em nós e as suas energias. Claro que ele depende da sociedade, das atitudes presentes nela. Então ainda é uma luta, porque envelhecer na nossa sociedade ainda não é uma coisa boa. Então, quando esse arquétipo aparece, quando ele começa a se apresentar para a gente,
ele pede que a gente descanse, que a gente se recolha, que a gente direcione o foco para dentro, para o momento, que haja tempo em nossa vida para a espiritualidade, para nos conectar com ela também. É tão forte isso, né? O arquétipo da Crone, não dá para a gente dizer e expressar totalmente em palavras. E esse próprio arquétipo, ele vai transitar, ele vai se avomular, ele vai atingir o pico, então ele vai declinar. Então, não é porque você chegou na menopausa que você não vai ter mais conexão com a donzela. Você vai ter, mas é diferente a forma que você tem. Você experimenta uma transição dentro das energias desse arquétipo. Por quê? Porque você vivenciou essas transições a sua vida inteira. O arquétipo só está procurando o que? A tua atenção, o seu reconhecimento e a expressão que temos dele no mundo exterior como parte de quem somos não é tão fácil assim, sabe? A chave para saber se uma atividade está alinhada com esse arquétipo que você deseja expressar é um sentimento de felicidade. Então, quando você começa a entrar nessa fase e você fica só identificada com o arquétipo da donzela, você só quer manter aquela juventude, aquela jovialidade, você vai ter muito problema com a tua menopausa. Porque é um luto, é um desafio, sabe? Então a gente vai ter que aprender a vivenciar esse rito de passagem. E com o tempo eu vou falar muito mais sobre isso. Meditação para encontrar a mulher no limiar entre dois mundos. Para essa meditação, seria muito legal você ter com você um recipiente circular, né, uma tigela ou uma cabaça ou um caldeirão. Se você não tiver, você vai visualizar quando eu disser, tá? Vá para um lugar confortável, coloque uma música, respire profundamente e relaxe, concentre-se no seu umbigo e pense sobre o termo vazio sagrado. Procure perceber as imagens ou sensações que representem esse conceito. Sinta agora o seu vazio sagrado, o espaço do seu ventre onde reside o seu poder de mulher. Esse espaço interno precisa ser expandido para o exterior para criar um receptáculo em que sementes da sabedoria sejam germinadas pelas forças do universo e protegidas pela Mãe Terra. Segure e visualize o caldeirão, a vasilha, a cabaça que você preparou. Aqui representa o seu útero sobre o seu ventre e sinta-a fundindo-se consigo. Pense na sua trajetória como mulher, desde a sua menarca até a menopausa, sentindo-se orgulhosa de suas conquistas e realizações, aceitando as derrotas e as dores como lições e oportunidades de crescimento. Visualize-se refletida nos ciclos da lua, passando da crescente para cheia, minguante, até sumir na negra escuridão e renascer como um fino arco prateado. Sinta-se fazendo parte do ciclo, sendo o próprio ciclo, luz e sombra em perpétua mutação. Perceba agora a pulsação do seu sangue, ampliada pela cabaça, como um eco do pulso da Mãe Terra que gerou e abrigou no seu ventre escuro. Visualize os desenhos da superfície da cabaça, ou desse caldeirão, ou dessa tigela, como as marcas deixadas pelo contato com a energia da terra. Perceba a pulsação da terra, da cabaça e do seu coração se fundindo em um só som, feito o compasso do tambor. Imagine a cabaça começando a girar, rodopiar, penetrar no seu ventre, se fundindo com suas entranhas e englobando seu útero. Perceba uma luz dourada e o calor irradiando dela, impregnando o seu ser, curando as feridas do seu coração, os medos escondidos da sua mente, as dores do seu corpo e as lembranças tristes do passado. Toda a negatividade é transmutada em uma luz branca, fulgurante, pura. Peça agora ao seu animal de poder, se você tiver algum, ou chame por um agora, ou por uma deusa pessoal, ou uma matriarca, para ajudá-la a encontrar a mulher sábia que habita o limiar entre mundos.
a matriarca guardiã dos mistérios da cabaça sagrada. Deixe-se levar até encontrá-la, em algum lugar que aparecerá na sua tela mental. Estabeleça um diálogo com ela, peça-lhe que a oriente e ajude a transformar a cabaça em um objeto de poder, um espelho mágico ou catalisador psíquico. Ouça as palavras da matriarca, dando-lhe permissão para o uso da cabaça e pronunciando a palavra-chave ou som mágico para captar e direcionar o espírito desse instrumento para o seu objetivo. Essa chave é a dádiva da mulher sábia, portanto, guarde-a com gratidão na sua memória. Peça à matriarca para mostrar-lhe como preparar a cabaça. Veja-a retirando as sementes e projetando nela a sua luz. Observe a cor e os desenhos dessa energia luminosa refletidos dentro e fora da cabaça. Ouça o canto ou a oração que entoa. Veja os enfeites com que a ornamenta. No fim, observe como a mulher sábia coloca um pequeno espelho sobre um símbolo especial, oferecendo a cabaça pronta para as 4 direções, invocando os seus poderes e a bênção final, que faz a cabaça brilhar e pulsar. Quando a matriarca lhe oferece a cabaça, você vê no espelho a sua imagem renovada, fortalecida e brilhando com a luz de um novo poder, de maior sabedoria. Agradeça, segurando a cabaça no seu coração, despeça-se da matriarca e do seu animal de poder. Volte para o aqui e agora, respirando profundamente e permanecendo com a luz dourada e a força da mulher sábia. Eu quero que você receba agora uma coroa de flores de uma mulher sábia, que sou eu, sábia pelos anos de vida. Eu te convido a assumir a tua responsabilidade como guardiã das tradições do sagrado feminino. Como sacerdotisa, como jovem, donzela, feiticeira, mãe e anciã. Que você se comprometa e tenha no seu compromisso um ato de poder para consigo mesma. Que você se comprometa com o comunitário, com outras mulheres. Esse é o seu ato de beleza. E que você sinta que não está sozinha.